para casar e namorar, tinha que ser com autorização das irmãs. Aí esses boxes aqui eram os boxes onde os pacientes eram atendidos para reabilitação. Nesse espaço aqui, no dia que ocorreu o incêndio, nós tivemos 2 óbitos. O Holocausto da Hanseníase. No vídeo anterior, nós fizemos uma viagem no tempo. Apresentamos uma reportagem repleta de curiosidades relacionadas a uma história que envolve uma doença, muito preconceito e exclusão social. Se você ainda não assistiu ao vídeo sobre o antigo leprosário Colônia Santa Isabel, clique no card que aparece na sua tela ou no link que está disponível na descrição. Eu vou te mostrar a segunda parte da reportagem. A partir de agora, você vai explorar comigo um pavilhão abandonado, cenário de uma tragédia e testemunha da história de uma região em que pessoas doentes eram levadas para lá de forma compulsória. Antes de continuar, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Os bastidores deste vídeo estão disponíveis em nosso Instagram. O nosso arroba é o Vim Te Mostrar e o link pode ser acessado na descrição. O incêndio ocorreu em 26 de março de 1998 e as causas não foram identificadas. O fogo começou por volta das 11 horas da noite no andar superior do pavilhão feminino e foi controlado pelos bombeiros quase 4 horas depois. As internas Zilda Filho Grajaú, de 67 anos, e Elza Maria do Céu, de 70 anos, já haviam sido retiradas do prédio, mas voltaram sem que fossem vistas para buscar objetos pessoais. O teto do prédio desabou, elas não conseguiram sair e morreram carbonizadas. O número de mortos só não foi maior porque a enfermeira Nazaré da Rocha, que estava de plantão, viu o incêndio começar e conseguiu retirar as 72 pacientes que estavam no pavilhão, com a ajuda de outros funcionários e vizinhos da colônia. O senhor Hélio Dutra, filho de interno e coordenador do Centro de Memória da Colônia Santa Isabel, que eu entrevistei na reportagem anterior, será o nosso guia nesta exploração. O senhor Hélio nos trouxe para um local diferente. Onde nós estamos, senhor Hélio? Nós estamos no pavilhão Mário Campos, da Colônia Santa Isabel, antigo pavilhão Mário Campos. Esse local é o local que abrigou centenas de pacientes de hanseníase e no final da década de 90 ele pegou fogo e aí ficou só as ruínas. Mas é umas ruínas que têm forte representação na história da colônia. Nós vamos entrar lá agora, hein? Vamos lá, Jonathan. Por esses pisos, passou dezenas, centenas de pacientes de hanseníase. Esses espaços aqui eram quartos, postos de enfermagem. Do outro lado a gente tem o campo. Aqui o salão. Inclusive nesse espaço aqui, no dia que ocorreu o incêndio, nós tivemos 2 óbitos. Nesse espaço a gente tinha paciente dos 2 lados das camas. Era cama de um lado e cama de outro. A gente segue. Aqui, ó, esse espaço aqui também era quartos também, postos de enfermagem. Percebe que a quantidade de quartos eram enormes. Esse prédio ele possui 2 pavimentos, tem a parte de baixo também.
a parte de baixo. Esse aqui é o outro salão. E aqui desabou por causa do incêndio. Por causa do incêndio. Então ainda já estava com telhado. Com telhado. E aqui é um outro salão também, que a taxa de mortalidade aqui era enorme. Esse prédio foi inaugurado em 1931. Ele abrigou pacientes de hanseníase até o fim dos anos 90. Possivelmente no começo da inauguração da colônia, tinha uma taxa de 2, 3 óbitos por dia de paciente de hanseníase, porque aqui eram as pacientes mais sequeladas. As pessoas que estavam necessitando de mais cuidados vinham para aqui. A natureza toma de volta o espaço que é seu. Árvores buscam brechas entre buracos na construção e firmam suas raízes, onde antes tinha apenas tijolos e concreto. Ali tem uma espécie de banheiro também, né? Ali era uma espécie de banheiro, era o posto da enfermagem. Lembrando que todos os pavilhões da colônia, nós tivemos a opção da Igreja Católica, através dos franciscanos e das Irmãs do Monte Calvário. Esses pavilhões, quem trabalhava e coordenava a assistência aos pacientes de hanseníase eram as Irmãs do Monte Calvário, que administrava o pavilhão, as casas das moças e o pavilhão de criança. Na colônia tinha um pavilhão de criança. Chegava uma criança já com hanseníase, ela ia para o pavilhão de criança. Chegava uma moça que tinha hanseníase, mas era virgem, ia para a casa das moças e as irmãs cuidavam e as irmãs falavam, para casar e namorar, tinha que ser com autorização das irmãs. O namoro era um namoro à distância. Era um namoro à distância. Do outro lado é o outro anexo que virou Casa Lar. Era o mesmo espaço, mas que foi revitalizado. Seria um lugar onde as pessoas moram hoje. As pacientes de hanseníase nossas estão ali. E nessa Casa Lar, eram as mesmas pacientes que estavam aqui, que reivindicou a construção para que elas ficassem próximo de onde já era o local que elas moravam. Então, o Estado atendeu através do braço do Ministério Público, a FHEMIG foi obrigada a construir no modelo que elas queriam e próximo de onde elas moravam. Ali estão as nossas idosas. Essa aqui é a outra parte que também era moradia, depois funcionou como cozinha. Olha o tamanho, olha o pé direito, olha as árvores, olha o pé direito a estrutura das paredes. Pelo tamanho do salão, dá para você ter uma dimensão. Isso que vocês estão vendo aqui é um pouco do que a colônia Santa Isabel viveu da história da hanseníase. Isso que nós estamos mostrando aqui, boa parte da população não conhece, não sabe que existiu. Então, assim, aqui é uma história que precisa ser preservada. Do primeiro pavimento, é possível observar que o mato tomou conta do que seria um pátio do pavilhão. É um cenário de completo abandono. Olha o outro salão. Isso eram quartos. Pouca ventilação, mas tinham quartos. Aqui no período funcionou também como fisioterapia. Aqui era um posto de enfermagem, funcionou como posto de enfermagem antes de pegar fogo. E aqui parece que o fogo não atingiu não, né? Não atingiu. Aqui nesse outro, parece casa de filme de terror. Veja bem, esse espaço aqui funcionou fisioterapia, só que antes de ser fisioterapia, não tinha essa estrutura, era moradia. Aí depois que deixou de ser moradia, a FHEMIG ocupou como fisioterapia. Aí esses boxes aqui, eram os boxes onde os pacientes eram atendidos para reabilitação. Aqui nos fundos, funcionou, era sapataria ortopédica.
Antes do incêndio, os sapatos ortopédicos, que hoje nem existe sapataria ortopédica na colônia mais, paciente de hanseníase, das 4 colônias de Minas, Ubá, Bambuí e Três Corações, que tem um pé deformado, sequer consegue uma palmilha. Então, assim, esse espaço é um espaço que... E vou te dizer, se você pegar o seu carro agora, for lá em Três Corações, na colônia de Santa Fé, você vai encontrar uma ruína dessa. Se você sair daqui e for lá na colônia Padre Damião e Ubá, você vai encontrar outra ruína. Se você for lá em São Francisco de Assis, em Bambuí, outra ruína. Sabe por quê? O Estado abandonou a preservação do patrimônio histórico e o Estado está abandonando os pacientes de hanseníase. Pode colocar no ar, o Estado abandonou a política de hanseníase e a política de reabilitação. Infelizmente, foi encolhendo. A FHEMIG administra poucos setores na colônia e o paciente de hanseníase hoje, que é diagnosticado com hanseníase, vive um calvário para ele conseguir ser atendido, porque nem o Eduardo Menezes, nem a colônia, a especialidade da hanseníase acabou. Aqui, por exemplo, quando aposenta um dermatologista, fica sem o dermatologista, porque o Estado não contrata outro. Então, esse aqui é o retrato. Isso que eu mostrei para vocês, eu estou falando como forma de protesto. Isso daqui é o retrato do que o Estado trata a história da hanseníase. E o senhor acha que essa falta de investimentos no tratamento da hanseníase pode ter alguma consequência futura? Pode. Primeiro é o seguinte, o Brasil ainda é o segundo país do mundo em casos novos de hanseníase. Minas Gerais ainda tem muito caso diagnosticado de hanseníase. Com o advento da Covid, não se investiu, nós não temos campanha de informação dos sintomas da hanseníase, como que a pessoa pode ter hanseníase, quanto tempo que a população não vê na televisão uma fala de um profissional falando assim, se você tem uma mancha avermelhada, embranquecida, perca de sensibilidade nas mãos, nos pés, pode ser hanseníase. Você já ouviu isso quando? Então, assim, o Estado não tem uma política de controle da hanseníase. A hanseníase está sendo abandonada. Não é só pelo governo, é por todos os estados no Brasil, inclusive pelo Ministério da Saúde. Então, assim, é preciso que o Brasil tenha uma atenção com a hanseníase, até para daqui 10, 15, 20 anos, a gente não ter um susto quando a população ficar sabendo que nós temos centenas de pessoas com hanseníase, milhões de pessoas com hanseníase, tanto no Brasil quanto no mundo. Infelizmente, essa é a realidade. As histórias da colônia Santa Isabel não acabaram. Eu ainda vou te mostrar o cemitério criado exclusivamente para os falecidos dentro do antigo leprosário.
E vou te contar o desafio da administração da necrópole que busca os familiares das pessoas que foram sepultadas ali. Para não perder, inscreva-se no canal e ative as notificações. Comente aí, o que você achou desta reportagem? Se gostou, deixe o seu like. Acompanhe os nossos bastidores por meio das redes sociais, Facebook e Instagram. O nosso arroba é o Vim Te Mostrar. E os links estão disponíveis na descrição. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.